Mais uma vez aqui na Câmara Municipal de São Paulo, na sala de visitas. Hoje nós estamos recebendo o Diogo, que é um velho amigo meu da década de 70, década de 80. Iniciamos fazendo cineclube. Na verdade ele me ensinou a fazer cineclube, né? E nós vamos conversar um pouquinho como é que está a situação do cineclube atual. E do meu lado aqui também o Valdir Ferreira, outro amigo nosso, hoje subprefeito de Capela do Socorro, que também vai participar junto com a gente aqui falando um pouquinho de cineclube, né? E aí, Diogo, como é que está a atuação do cineclube na cidade de São Paulo? Olha, o cineclube voltava a funcionar, reorganizar agora a partir de 2003, 2004. E em São Paulo a gente organizou uma entidade, uma associação de cineclubes. E ela, na verdade, antes da gente reorganizar essa entidade, ele já vinha acontecendo com os produtores independentes, fazendo um vídeo com essas novas possibilidades, que são as tecnologias, né? E esse pessoal que fazia esse tipo de cinema, de filme, de produto, não tinha onde exibir, onde mostrar. Ou na televisão, ou no cinema, não é o suporte para isso. Então, a maneira que eles tiveram de mostrar esse trabalho é organizando o que a gente chama de cineclube. O que é um cineclube? É um espaço, é um local, uma sala, onde você reúne as pessoas, reúne os amigos, reúne a comunidade para falar de cinema. Mas cinema também é um álibi para você discutir o teu bairro, a tua comunidade, o próprio cinema em si, a própria gramática do cinema. Não? Então o movimento de cineclube ele se organiza, quer dizer, a partir então dessa vontade, desse desejo de você não ver só o cinema que está no mercado comercial, só na televisão. Ou seja, um produto que possa refletir a imagem do cidadão comum, do bairro, de uma comunidade de escola. Então, na verdade, ele está dentro dessa dinâmica dessa cidade. É legal as pessoas compreenderem um pouquinho o que é um cineclube, né? Porque hoje existe quase nenhum cineclube, também quase não existe mais nenhum cinema, né? Porque antigamente os bairros, tinha muito cinema de bairro, hoje não tem mais. Hoje a maioria dos cinemas são em shopping center. E o cineclube naquela década de 70, de 60, de 80, era feito através de uma resistência, né, contra o regime militar. Onde as pessoas se organizavam e passavam alguns filmes para ter a conscientização das pessoas contra a ditadura militar. E também aproveitavam para fazer debate, discussão, para discutir problemas locais, aquilo que o Diogo está colocando, né? Essa organização, ela se manteve até hoje, mas é muito pequena. Tem uma reorganização que o próprio Diogo colocou, tentando reorganizar o cineclube no estado de São Paulo, especificamente aqui na cidade de São Paulo, tentando colocar cineclubes em várias localidades, e uma delas é na Capela do Socorro, Valdir. Como é que você vê esse trabalho do cineclubista hoje, principalmente tentando organizar e tentando buscar apoio, não só na parte governamental, mas também na sociedade? Eu vejo como muito importante a instalação hoje de cineclubes. Estamos falando aqui num lugar tão importante, tão denso, né, quanto a cidade de São Paulo, porque o cineclube para mim tem um conceito diferente do conceito de cinema. Hoje nós temos, infelizmente, na vida moderna, nesse mundo que nós habitamos hoje, uma superficialização muito grande de tudo. Então o cinema, o teatro, as boas produções, então, são vistas apenas como lazer. E nós sabemos, nós precisamos enxergar todas as produções culturais, como cinema, tudo isso, como obra de arte. E o que significa como obra de arte? Significa que é um processo também de reflexão, de crescimento pessoal. Quer dizer, o cinema, além de divertir, eu acho o lazer, que eu acho também uma função importante para a população, ele é um local para as pessoas aprenderem sobre o mundo, aprender sobre as coisas, refletir sobre si mesmo, refletir as suas relações com a sociedade, procurar realmente perceber o mundo moderno e como se encaixar e melhorar esse mundo moderno. Quer dizer, a função da obra de arte, ela tem sempre uma intenção. Ela tem sempre uma intenção social, ela tem uma intenção política, ela tem a intenção de mudar o comportamento das pessoas, fazer com que as pessoas percebam aspectos do mundo e da vida que muitas vezes a vida que ela vive não deixou elas perceberem. Então o cineclube não é simplesmente expor o filme. Em primeiro lugar, ele faz uma seleção de filmes que não é aquela apenas feita comercialmente. Ele apresenta determinados filmes importantíssimos para as pessoas crescerem individualmente e que ele não encontra nas exibições comerciais da televisão e do cinema. Em segundo lugar, ele aprende a refletir sobre isso no cineclube.
Quer dizer, existem processos de conversa, de discussão, onde ele vai ter condições de crescer, de aprender, de discutir, de aprender a perceber coisas num filme que antes ele tinha dificuldade em perceber. E mais, eu acho que o Juscelino, o Diogo, colocaram uma questão muito importante. Há um tempo atrás, produzir cinemas, produzir vídeos era uma grande produção. Precisava muito dinheiro, precisava muito recurso. Só realmente grandes empreendimentos conseguiam isso. Hoje não. Hoje a tecnologia nos colocou à disposição a possibilidade das pessoas, mesmo aí que moram em locais populares, com equipamentos pequenos, simples, falar sobre o seu bairro, falar sobre a sua realidade, falar sobre a sua família, falar sobre as relações sociais, discutir questões do meio ambiente onde ele vive, discutir questões ligadas à violência. Esse conjunto de questões do cotidiano, hoje, com a tecnologia que nós temos, ele pode ser trabalhado pela população, que deixa de ser simplesmente alguém passivo assistindo um filme. Passa a ser alguém ativo, que pode produzir realmente imagens importantes, imagens que levem mensagens significativas para outras pessoas. Me diz uma coisa, em Capela do Socorro tem cinema? Nenhum. Nós temos lá 700 mil habitantes e nenhuma sala cinematográfica à disposição. Então, inclusive... Só televisão. Inclusive para a própria... o Diogo está trabalhando junto com o Valdir Ferreira, como subprefeito de Capela do Socorro, uma proposta de levar um cineclube para lá. Quem quer falar um pouco sobre isso? Quer falar um pouquinho, Diogo? Fala um pouquinho sobre essa proposta. O subprefeito está falando tão bem do cineclube que eu acho melhor ele falar, legal. A conversa dele, boa. Então, vamos lá, Valdir. Depois a gente entra na... É por essas razões que eu quero levar... Se falar escolha entre um cinema e um cineclube, eu escolheria um cineclube para levar a Capela do Socorro. Porque eu acho que ele realmente traduz outras coisas, outras dimensões, ele consegue construir uma sociedade melhor. Mais que o cinema, que às vezes ele superficializa essas relações. Então, hoje nós estamos aí, né, eu tenho um sacolão na minha região lá, um espaço grande, de 800 metros quadrados, e esse sacolão, na verdade, apesar de estar em espaço público, ele funciona apenas como alguma coisa que todos oferecem na região, inclusive em espaços privados. Já conversei com o nosso secretário, André Matarazzo, com o nosso prefeito, Gilberto Kassab, e nós pretendemos transformar este sacolão num centro cultural. E dentro desse centro cultural, nós vamos ter um cineclube. Nós temos 400 mil pessoas morando na região do Grajaú, uma população carente, uma população de baixa renda, que não tem nenhuma oportunidade de lazer, não tem nenhuma possibilidade hoje de ter acesso a bens culturais. Então, o nosso objetivo é criar naquela região do Grajaú um complexo cultural que dê condições para as pessoas não virem lá passivamente aprender pelos sábios ou pelos mestres o que é a cultura, mas começar a fazer cultura, começar a conversar, discutir e participar do processo de criação. Essa coisa muito importante que eu vou lhe estar colocando, por exemplo, né? Você pega as salas de cinema atuais na cidade de São Paulo, praticamente as grandes distribuidoras que dominam, você pega aqui praticamente todos os cinemas, passa quase os mesmos filmes, 1, 2, dificilmente 3 filmes, quer dizer, não dá alternativa, né, para as outras pessoas que estão trabalhando com o cinema para colocar a sua exibição. Então o Cineclube tem esse papel diferenciado, tem esse papel que coloca os filmes alternativos, traz o debate para a discussão com a sociedade do filme que ele foi executado, quer dizer, é um trabalho muito bonito, né, Diogo? Eu acho que o fundamental desse trabalho, quer dizer, essa beleza cinematográfica que ela se manifesta tanto nas grandes produções como na produção das comunidades, é porque você faz a tua imagem. Se você deixar que outro faça a tua imagem, ele vai fazer a maneira dele. Então, se você pensar que há um tempo atrás, a imagem, por exemplo, de um povo que eu gosto muito, é do mexicano. A imagem do mexicano era sempre a imagem de uma pessoa muito feia, bêbado, sujo, chapelão, gordão. Sentado na calçada. Sentado na calçada. Tequila. Na verdade, o México é um país de cultura milenar. Né? E se o México não fizer a imagem dele, é o americano que fez. Se a gente não fizer a nossa imagem, quem vai fazer o outro? Então, o fundamental é que você faça a tua imagem. Não importa se ela que ela tenha a tua cara. Fundamentalmente que ela tenha a tua cara. Porque quando você faz um cineclube, você faz por quê? Porque você não come todo dia feijoada. Você não aguenta comer só um produto. Ultimamente,